Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu imagino que os irmãos gostariam nessa noite de estar ouvindo uma pregadora de fora, né? Mas, infelizmente, não teve de fora, vai ser a de casa mesmo, né? Fica intercedendo aí por mim, que o Senhor tenha misericórdia. Eu agradeço a Deus por esse convite, porque é um convite muito especial quando nós somos convidados para falar da palavra de Deus. Creio que todo mundo que é crente tem algo a falar de Jesus. E nesta noite eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Eu não sei quanto tempo, eu sei que geralmente os pastores pregam meia hora, 40 minutos, mas eu não sei quanto tempo eu vou pregar, se é 10, 15 minutos. Eu pedi a Deus que pelo menos com a palavra que eu falar aqui, que seja da parte do Senhor, que o Senhor toque no coração de vocês, pelo menos com a palavra, que Deus venha me usar nesta noite para falar algo que Ele de especial para o coração de vocês. Então, vamos ler novamente, aqui no livro de Filipenses. Eu queria ler só mais esse versículo aqui, que Deus falou ao meu coração. Versículo 12, que disse: tanto sei estar humilhado, como também sei honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesta noite, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa palavra que Paulo fala da parte de Deus, sobre a experiência que ele viveu, né? Viveu várias experiências até chegar a esse nível espiritual, onde ele diz que já passou por tudo, né? Ter fartura, ter fome, escassez. A gente sabe que ele passou também naufrágio, tribulações, várias coisas Paulo passou. Isso é um estágio na vida do crente. Todo crente passa por esse estágio. E eu, não como Paulo, né? Muitos querem ser igual a Paulo, mas nem todos vão passar, ninguém vai passar por esse estágio que Paulo passou. Mas na vida do crente sempre vai haver tribulações. E eu botei como tema que trouxe para falar para os irmãos nesta noite, depender de Deus. Irmãos, e quando eu falei aqui depender de Deus e ver na dependência de Deus, requer renúncia, submissão e obediência. Muitas vezes nós falamos assim, eu dependo de Deus, a gente louva e diz assim, como eu dependo de Ti, Senhor. Mas será se nós dependemos mesmo de Deus? Será se você depende de Deus ou depende de homem? Muitas vezes a gente está aqui e todo mundo diz assim, eu quero viver na tua dependência. Então, eu trouxe alguns exemplos nesta noite, onde nós vamos aprender de homens que viveram na dependência de Deus. E mais depois desses aqui que eu vou falar também alguns que ficaram dependendo do homem, não de Deus, né? Na dependência de Deus, mas também esperando primeiro no homem. Então, sobre renúncia, eu queria trazer como exemplo para vocês, lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo do 8 a 9. Vamos ver na Bíblia, né, que é melhor a gente vendo, que aí fica a coisa bem mais esclarecida. Daniel 1, 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que é isso? Isso é uma renúncia. Daniel aqui, como a gente sabe a história de Daniel, e os 3 jovens que foram levados, né, cativo, eles decidiram, eles podiam muito bem estar
se banqueteando com as coisas do rei, porque eles foram levados para lá e eles tinham direito a participar do banquete do rei, a tomar o vinho e tudo. Mas por obediência a Deus, eles renunciaram, né, os prazeres, as coisas boas que o rei lhe oferecia. Tudo em obediência ao Senhor. Muitas vezes na nossa vida a gente quer realmente depender de Deus, mas nós não queremos renunciar o nosso eu, renunciar às coisas que nos afastam do caminho do Senhor. A gente quer depender de Deus e quer depender do mundo, quer usufruir das coisas de Deus e quer usufruir das coisas do mundo. Então, isso não é dependência de Deus. Dependência de Deus é viver plenamente, descansando, esperando o socorro vindo do Senhor. Mas descansar também, irmãos, não é ficar só deitado, esperando que as coisas venham, não. É renúncia, é estar também glorificando a Deus na dificuldade, né? Passando a luta com prova, porque todos, como eu já disse, todos nós passamos luta. Então, vou citar também o exemplo de submissão. Submissão está em Êxodo 33:15, se vocês quiserem abrir aí, pode abrir, onde Moisés, né? Eu vou até ler aqui também. Tá o óculos. Onde Moisés saiu com o povo pelo deserto, e Moisés, irmãos, foi uma submissão tão grande, assim, se a gente poder ver, assim, porque ele saiu, ele não tinha nenhum mapa para onde ia. Ele saiu só na dependência plena de Deus, sem saber para onde ia, dependendo do vestir, dependendo do calçar, dependendo da água que eles iam beber, dependendo da comida, e Deus não deixou faltar nada. Deus supriu de alimento, a sandália não se estragou, a roupa não se estragou, e é assim que Deus faz comigo e com você, irmãos. Quando nós ficamos na dependência de Deus, quando nós resolvemos a sair do nosso eu e a obedecer a palavra de Deus, Deus não deixa faltar. Mesmo na dificuldade, Deus providencia todas as coisas. Eu queria até citar um exemplo para vocês também da minha vida. Nessa semana eu tenho passado um deserto. Um deserto assim, uma experiência que Deus permite que a gente passe, né? Então, eu queria até dizer para os pastores que eu fui muito alimentada com essa Operação Resgate. Que para mim foi uma providência de Deus na minha vida. Que valeu a pena, assim, as despesas que vocês tiverem, assim. Queria dizer para os irmãos, quando você vê uma irmã, às vezes, que até faz alguma coisa na igreja, de repente está sentada ouvindo a palavra de Deus, é porque precisa. E domingo eu estava precisando mesmo ouvir a palavra de Deus. Eu cheguei aqui só na misericórdia, mas Deus falou profundamente comigo, falou comigo logo nos louvores. E eu estava ali adorando o Senhor nos louvores, eu queria dar até esse testemunho, adorando o Senhor. E só chorando na presença de Deus, só queria chorar na presença de Deus e adorar o Senhor. E Deus começou a falar comigo. Aí veio na minha mente, eu disse, Senhor, de repente eu adorando o Senhor, veio na minha mente, Senhor, e agora? Eu falei com a irmã Cátia que arranjasse a irmã, ela ficou de me dar a resposta hoje. Se a irmã Cátia não tiver ter arranjado essa irmã, eu vou ter que dar a palavra. E agora, Senhor, qual é a palavra que eu vou dar? Aí no louvor mesmo o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, fala sobre depender de mim. Aí eu ainda não tinha nem tido a resposta da irmã Cátia, né? Aí eu já fiquei assim, eu digo, pronto, agora pronto, vai ser eu mesmo, não tem jeito. Aí quando eu fui falar com a irmã Cátia, não, irmã Josi, não deu certo, a irmã vai ter que ser você mesmo. Então, irmão, mas Deus, quando Ele nos leva a passar um deserto, Ele nos prepara para passar esse deserto. Porque eu fui alimentada aqui no domingo para poder passar essa semana nesse deserto. E cada vez, assim, o que eu passei essa semana, que o inimigo usava até de pessoas, assim, para vir me colocar para baixo. E eu corria para a palavra, preparando a palavra, no trabalho mesmo. Em relação ao trabalho, foi até tranquilo. Foi só as tribulações mesmo. Mas, assim, em relação a trabalho mesmo, foi mais tranquilo. Então, eu corria para a palavra, porque eu ficava só na minha mente, depender de Deus. Então, eu ia procurar os versículos
que se encaixasse com a palavra que o Senhor tinha me dado, né? E eu fui tão alimentada, antes de vocês serem alimentados, eu que fui. Eu não sei nem se vocês estão sendo alimentados essa noite, eu só sei que eu fui alimentada essa semana toda por essa palavra. Quando o Senhor falava, aí quando as pessoas vinham com aquelas mensagens, Deus falava assim ao meu coração, sobre o povo quando saiu do Egito, que Deus fazia os milagres, e eles se esqueciam dos milagres que Deus fazia. Aí já duvidava, aí dizia assim, agora, cadê carne? Onde é que nós vamos comer carne nesse deserto? Nós vamos morrer de sede nesse deserto. Então, quando as pessoas iam falar as coisas, eu via na minha mente, eu não vou fazer igual aquele povo, de estar se esquecendo do Deus que a gente tem. Então, eu começava a lembrar da grandeza de Deus e que Deus está no comando de todas as coisas. Então, não tem porquê a gente se desesperar, não tem porquê a gente ficar chorando pelos cantos. A gente tem um Deus que pode todas as coisas. Se Deus já fez milagre na minha vida no passado, Ele não está morto, Ele não está com a mão encolhida, Ele está vendo todas as coisas, Ele vai continuar fazendo e vai continuar agindo. Na minha vida e na sua vida também, irmãos. Não vamos ser igual a esse povo que se esquece das bênçãos que Deus faz na nossa vida e quando vem outra luta, aí esquece do grande Deus que nós temos. Então, Deus falou comigo demais nessa semana e me alimentou tão profundo que eu recebi uma mensagem hoje. Uma pessoa que eu ainda nem comuniquei isso para o Júnior, nem para os meninos, recebi uma palavra hoje que não é boa, irmãos, mas eu confio no Senhor, vou descansar plenamente, minha vida está nas mãos do Senhor. Esse problema que eu estou passando, Deus está no controle, entendeu, irmão? Então, não vou me atribular, nem vou perder uma noite de sono preocupado com nada, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, também vamos falar nós falamos sobre renúncia, né? Para viver na dependência de Deus, tem que ter renúncia, submissão, que foi o exemplo de Moisés, e também outro exemplo que eu queria citar de submissão é o exemplo de Esté. Esté é uma rainha que Deus, uma jovem que Deus colocou como rainha, né? E de repente se levantou uma perseguição contra o povo judeu para matar todo o povo judeu, né? Amã, né? Amã estava perseguindo Mordecai e depois essa perseguição não foi mais só sobre um homem. A perseguição se tornou sobre todo o povo judeu, que saiu um decreto que era para morrer todo o povo judeu. E eles comunicaram à rainha, e a rainha, de repente, quando soube da notícia, resolveu se submeter à vontade de Deus, né? Ela ia falar com o rei, naquela época, para falar com o rei, se o rei não levantasse o cajado, ela corria o risco de morrer. Mas Esté não temeu, porque ela sabia o Deus que ela confiava, ela estava na dependência. Ou ela falaria com o rei e resolveria o problema, Deus resolveria o problema, ou ela ia morrer de qualquer jeito junto com o povo. Então, ela, na sua submissão, ela foi falar com o rei, mas antes de falar, ela pediu ao povo que jejuasse e orasse. Todos fizeram jejum e oração. Então, irmão, o que é que a gente aprende mais uma vez? Depender de Deus não é só descansar, depender de Deus também é orar e jejuar na tribulação. Enquanto Deus está agindo, você está lá jejuando, você não vai ficar só parado, não. É jejuando e orando que Deus vai agir através do seu louvor e do seu clamor. Então, a Esté foi falar com o rei, e o rei ouviu, mas ela não foi logo contar logo o problema, que isso também serve de exemplo para nós, irmãos, mulheres, que às vezes o marido chega em casa, a gente está com um problema, já vai logo correndo, desesperada, contando. Graças a Deus que hoje eu não fiz isso. Hoje eu passei o dia trabalhando, soube desse problema, ainda não fui contando para o Júnior, não. Estou orando primeiro para poder contar. Então é isso, às vezes nós temos que ter sabedoria, Deus nos dá sabedoria até diante da dificuldade que nós passamos em relação ao nosso marido, em relação à nossa vida, né, conjugal, à nossa vida financeira, nós temos que ter sabedoria. Então, Esté era uma mulher submissa, que procurou ouvir primeiro, ficar na dependência de Deus, orando e jejuando, esperando o momento certo para Deus agir.
E é isso que nós temos que fazer, irmão, esperar o momento certo para Deus agir nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos que se resolva logo. Lógico que não quer sair do problema logo, mas a gente tem que se submeter à vontade de Deus, que a vontade de Deus é soberana. Não adianta a gente andar desesperado, para um lado e para outro, correndo, desesperado, feito doido, não. A gente tem que esperar no Senhor, não andar reclamando, nem se maldizendo. Vemos um exemplo também, que eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, lá no livro de Atos, da gente não andar desesperado, viu, irmão? Ficar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Lá no livro de Atos, no capítulo... Espera aí, irmãos, aqui. No capítulo 16... A partir do verso 20. Não, vou ler do 23, né, para encurtar mais o tempo. 16, 23. E depois de lhe dar muitos açoites, fala sobre Paulo e Silas, quando eles estavam presos. Depois de lhe dar muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou ao cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Então, Paulo e Silas estavam, tem mais na frente dizendo, prenderam os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. O que Paulo e Silas estavam fazendo? Estavam reclamando, estavam chorando, estavam se maldizendo? Não, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E eles tinham muito motivo para estar reclamando, se maldizendo. Por quê? Porque eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam presos ali com os pés amarrados, irmãos. Além de estar na cadeia, ainda acharam um pouco, amarraram os pés deles, açoitaram, eles talvez estivessem todos feridos, sangrando, mas eles em nenhum momento, a Bíblia fala que eles estavam reclamando ou se maldizendo, Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, eu não mereço isso. Não, eles estavam louvando a Deus. Então, o que a gente aprende com isso? Nós temos que estar louvando a Deus em qualquer situação, em qualquer problema. Eles podiam muito bem dizer assim, mas Deus, eu saí para fazer a tua obra. Se fosse eu, talvez eu dissesse assim, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Eu estar fazendo a tua obra, eu não mereço, porque a gente acha logo que não merece, né, irmãos? Mas não, eles estavam adorando ao Senhor. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? Temos que adorar o Senhor, louvar o Senhor, que quando a gente louva e adora na tribulação, Deus manda a resposta do céu. O que foi que Deus fez aqui? As portas se abriram. As portas se abrem, irmão, quando você louva a Deus, quando você adora o Senhor na tribulação. Adore o Senhor que as portas vão se abrir. Pare de murmurar, pare de reclamar da sua vida, pare de se achar o coitadinho, se achar que Deus não está olhando para você, não está vendo suas orações, porque em vez de você estar se maldizendo ou reclamando de Deus, passe a adorar o Senhor na tribulação, que a resposta vem, que a solução do seu problema vem, irmãos. Então, irmãos, eu também queria falar para os irmãos que depender de Deus depender de Deus é você estar em plena comunhão com Deus em todos os momentos. Depender de Deus é você estar esperando o mover de Deus na sua vida. Eu também queria mostrar para os irmãos de um homem na Bíblia que, primeiramente, ele resolveu depender do homem. Ah, irmãos, tem na Bíblia isso? Tem. Tem na Bíblia um homem que, em vez de depender primeiro de Deus, foi depender do homem. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu posso muito bem estar passando esse problema e querendo que a solução esteja no homem. E não é no homem. Primeira solução, Deus pode até usar um homem para fazer alguma coisa. Mas primeiro é Deus. Deus age como Ele quer. Se Ele quiser usar de um homem, de quem Ele quiser, Ele vai usar para abrir uma porta. Ele vai usar para você passar num concurso. Ele vai usar até para lhe dar uma namorada ou um namorado. Deus pode usar de quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas primeiro nós temos que depender de Deus. Que depois Deus age como Ele quer. Então lá
Lá em João, deixa eu botar o óculos de novo, porque senão eu não enxergo. Lá em João capítulo 5, versículo do 1 ao 9, fala que um homem estava esperando primeiro no outro homem, para depois esperar em Deus. Vamos lá, deixa eu ver aqui que eu marquei com tanto papel. João capítulo 5, do versículo do 1 ao 9. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia do céu, descia em um certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esteve ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Foi o que ele respondeu. Ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus estava ali, irmãos. Quando ele fez a pergunta, foi que ele disse. Jesus perguntou: queres ser curado? Ele veio dizer assim: quero, Senhor, eu quero ser curado. Não, ele respondeu, foi assim: não tem nenhum homem que me coloque no tanque quando o tanque é agitado, a água é agitada. Ele estava esperando, primeiro era no homem. Enquanto nós estivermos esperando no homem, nós vamos ser espectadores de bênção dos outros. As bênçãos, a gente vai ver as bênçãos acontecendo na vida dos outros e na nossa vida só passando. Então, irmãos, nós não temos que esperar no homem, a gente tem que esperar primeiro em Deus. Deus podia usar de outro homem para levar ele no tanque, mas Jesus teve que ir lá para esse homem entender que a dependência do homem tem que ser em Deus, não é no outro homem. Também temos outro exemplo também de obediência. Agora eu queria falar sobre um exemplo de obediência, né? Que nós já falamos sobre renúncia, submissão e agora sobre obediência. Obediência nós podemos citar como exemplo Abraão. Abraão, ele saiu da sua terra, como o pastor até falou ontem, acho que foi o pastor Carlos. Abraão saiu da sua terra, em obediência a Deus. Deus disse, saiu do meio da parentela, Deus disse, olha, sai da tua parentela, vai para a terra de Ur, e saiu sem nenhum, assim, só obedecendo mesmo a palavra do Senhor, sem rumo também, assim, na obediência de Deus, no que Deus diz para ele, sai daí e vai. Podemos também citar também mais na frente, quando Deus pede o Isaac para ser oferecido em holocausto, e Abraão, em obediência, nem duvidou, levou. Então, renúncia, irmão, tem que ter, ou dependência de Deus tem que ter renúncia, submissão e obediência. Será que nós realmente estamos obedecendo ao Senhor? Nós queremos muito ser abençoados, nós queremos muito bênção, né? Mas será que nós estamos obedecendo mesmo ao Senhor? Será que se o Senhor pedir algo de nós, nós estamos prontos para atender? Se o Senhor mandar você ir pregar lá onde tem a igreja perseguida, você está preparado para ir? Será se você realmente é obediente, você e eu, porque eu estou falando, Deus está falando primeiro comigo. Como eu já disse para os irmãos, Deus falou primeiro comigo nessa semana, antes de falar com vocês. Eu fui mais alimentada do que vocês, porque eu estava precisando mais. Então, irmãos, nós devemos depender de Deus em meio às enfermidades, em meio às perseguições, depender de Deus. Deus pode, na enfermidade, Deus pode usar um homem, pode usar a medicina, pode. Mas vamos primeiro depender de Deus, buscar no Senhor, fazer as duas coisas. Então, tome o remédio, mas peça ao Senhor para curar a sua enfermidade, porque Ele tem poder para isso. E depender de Deus é viver plenamente, descansando nos braços do Senhor. Não importa se você está passando pelo fogo, não importa se você está passando pela
a provação, não importa se sua vida está uma tempestade, se sua vida está de cabeça para baixo, se você está passando pelo fogo, Jesus é o quarto homem da fornalha que vai passar pelo esse fogo contigo. Se você está passando uma tempestade, Jesus está no barco contigo. Não desista que o Senhor está nesse barco contigo. Se você está passando por uma enfermidade, aqui tem o médico dos médicos que está aqui para te curar. Não desista, tema ao Senhor, obedeça ao Senhor jovem, obedeça ao Senhor adulto, obedeça ao Senhor senhora, aprenda a depender de Deus em qualquer situação, dependa dEle, somente dEle, porque Jesus disse na sua palavra, sem mim nada podeis fazer, nós fazemos as coisas no nome do Senhor, Ele é que tem vitória para dar, Ele é que tem solução para o teu problema. Não adianta você estar atrás de uma mulher de oração ou de um homem de oração para que resolva seu problema. Se ajoelhe, louve a Deus, busque ao Senhor, que Deus é que tem a solução para o seu problema. Não adianta você está correndo atrás do pastor pedindo para orar por você. Dobre seu joelho e ore. Cada um aqui é que deve buscar o Senhor. Buscar o Senhor, essa intimidade é individual. O pastor pode orar sim, mas você também é que deve orar. Você é que deve buscar essa intimidade com Deus. Aleluia. Irmãos, e eu queria dizer nesta noite, que diante dessa dificuldade que eu estou passando, que eu não queria muito compartilhar com os irmãos isso não, porque eu estou passando por esse deserto sozinho mesmo. Eu quero que o Senhor faça a obra dele, não precisa nem ninguém, só ore por mim. Acho que alguns já devem imaginar o que seja, mas ore, porque eu estou louvando a Deus, estou buscando somente a presença do Senhor. O Senhor falou tanto comigo naquele culto com o pastor lá de Gelson, quando o Senhor disse que nós devemos deixar o nosso cântaro. Qual é o nosso cântaro? E Deus já me disse qual era o cântaro que eu tinha que deixar, e eu já estou deixando mais de lado. Então, eu estou glorificando a Deus nessa tribulação, irmão. E que não é ser masoquista, não, mas é bom a gente passar por uma tribulaçãozinha, que a gente sabe ficar humilde nos pés do Senhor. Às vezes a gente precisa ser amassado. O nosso vaso, às vezes, precisa ser quebrado. Porque às vezes nós estamos com alguns orgulhozinhos que precisa ser quebrado, ser refeito o nosso vaso. Muitas vezes, irmão, a gente está se achando aquele super crente, né? Porque vem os cultos todos os domingos, vem todas as terça-feiras, vem todas as sextas, e acha que que eu estou imune das dificuldades. Não, irmãos. Nós precisamos ser quebrados todo dia. Tem coisa na nossa vida que precisa ser tirado. Nós precisamos descer para que o Senhor venha nos encher. É na dificuldade, é descendo que o Senhor nos exalta. Então, que você possa dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que te fortalece, irmão. É o Senhor que te encoraja. É o Senhor que vai na tua frente. É o Senhor que peleja por ti. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. A um Deus que não perde batalha. A um Deus que está contigo em todos os momentos, na tribulação. Muitas vezes você está chorando no seu quarto e você acha que Deus não está lhe vendo, mas Deus está te vendo, irmão. Deus está contemplando o teu clamor, e Deus fala contigo nesta noite e te diz, não temas, e não temas mesmo, porque o teu Deus é o Deus que tudo pode, te fortalece. Glória a Deus. E eu queria nesta noite agradecer a oportunidade. Sei que não tem nenhum convidado, todos são crentes. Espero que vocês tenham sido alimentados, porque eu fui alimentada demais, pastor. Nessa semana Deus falou maravilhosamente comigo. Quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Se falei pouco, vou chamar aqui um dos pastores, queria que viesse aqui, o pastor Paulo, que já está bem aqui na frente, que viesse aqui para fazer oração por nós. Queria agradecer a Deus em nome de Jesus.
Saúdos com a paz do Senhor, boa noite a todos. Eu estou convencido de que Deus realmente falou mais uma vez hoje à noite. E estou também convencido de que Ele fala de diferentes maneiras e por diferentes servos e servas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu me sinto alimentado. Isso aqui não falo para fazer média com ninguém. Todos nós temos os nossos momentos de profunda dependência de Deus. Uns se expressam de uma maneira, outros de outra. Uns são mais emotivos ou emocionais. Outros são extremamente intro, não é? Talvez eu me encaixe mais na segunda. Mas o fato é que a gente se encanta. A gente se encanta. Bendito seja o Eterno. Pronto, o Miquel vai cantar o louvor. Então vamos ficar só um minutinho mais sentados. Eu posso ficar aqui, pronto. Amém, por isso. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Você pode ficar de pé. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo. Podes me usar, Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei.
serviço é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Levanta a tua mão para Ele agora, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Oh, aleluia! Porque você aprendeu que é preciso ter renúncia, é preciso obedecer, é preciso se submeter. Porque depender de Deus é ter a certeza da provisão divina, é ter a certeza que Ele está preparando algo para nós. Ai, da caramba, papanagadai. Só igreja, para me curar. Eu abro o meu. Declare novamente: eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. A ti a honra e a glória. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, Pai, Betfagé, abençoa a Josi, nossa irmã Josi, que trouxe a palavra hoje à noite, Senhor, na dependência total e absoluta de Ti, do Teu andar, Senhor, da Tua mão poderosa sobre ela e sobre a sua família, sobre o Teu amor, sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, os passos dados até aqui, aqueles que estão pela internet vão ouvir esta mensagem, Senhor, que Tua mão também poderosa esteja em seus lares, em suas vidas, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre e sempre. Amém. Paz do Senhor